Vamos dar prosseguimento à gravação de vídeos aqui sobre o assunto de informática para concursos. E hoje nós trouxemos aqui algumas questões sobre assuntos variados. Então a gente começa aqui hoje com questões sobre o BR Office Calc, sobre o BR Office Writer, questões sobre Linux também, questões sobre a parte de internet e e-mail. Então vamos fazer aqui um vídeo com assuntos variados. Então nós trouxemos algumas questões aqui de concursos anteriores. Então nós pegamos aqui uma questãozinha sobre BR Office, uma questão sobre internet, sobre sistema operacional Linux, né, um software livre. E aí a gente começa com uma questãozinha sobre a parte de planilhas envolvendo o programa BR Office Calc. Então essa questão nos diz: dada a planilha abaixo, criada com o BR Office Calc versão 3.2, a opção que contém a fórmula escrita na célula C5 para calcular o valor recebido dos clientes é A. Então a gente tem aqui a seguinte situação numa planilhazinha que foi montada e colocada a figura na questão. Na coluna A, clientes, Maria, Pedro, Geraldo, e a parte da linha 5, valor recebido. Na coluna B, situação, Maria em branco, Pedro, pago, Geraldo, pago. Na coluna C, um valor para cada cliente, certo? Maria, 300, Pedro, 400, Geraldo, 500. Então, nesse caso aí, nós temos aqui valor recebido, 900. Somente para quem já efetuou o pagamento. Somente a soma dos valores, né, referente aos clientes que já efetuaram o pagamento. No caso aqui, Pedro, 400, Geraldo, 500. Então, no caso aqui, Maria não entrou nessa soma o valor de Maria. Então, que tipo de função a gente deve utilizar aqui? Então, para que essa situação aqui, somente valores referentes a clientes que tenham efetuado o pagamento possam entrar na soma, nós podemos utilizar aqui uma função bem prática que funciona tanto no Excel como no Calc, que é a função soma-se, que realiza uma soma condicional. Ela realiza a soma para valores de uma determinada área da planilha somente quando um determinado critério for localizado em uma outra área da planilha. Então nós temos aqui, olha, ponto e vírgula, aqui onde temos a função soma-se, separando assim 3 argumentos para essa função. Então nós vamos alternar aqui para uma janela do Calc. E nós temos aqui já montada essa mesma situação que nós tivemos nessa questão do concurso. E montamos aqui também uma outra situação. Por exemplo, aqui na coluna A, digamos que nós temos o nome César, Maria, César, Maria, Carla, Carlos. Então, nesse caso aqui, nós vamos pedir para que seja realizada uma soma dos valores da coluna B, mas somente aqueles valores que correspondem a um critério localizado na coluna A. Então, para isso, nós temos que informar para o Excel, ou para o Calc, que no caso aqui é a questão, mas repito, é uma função que funciona da mesma forma nos dois programas, nós temos que informar aqui qual é o local da planilha onde se deseja alocar um critério, qual é o critério que vai ser buscado nessa área e ainda qual é a área da planilha que contém valores para serem somados, exatamente quando o critério for localizado no primeiro intervalo. Então nós vamos colocar aqui o seguinte, igual, função soma-se, abre o parênteses, soma-se, abre o parênteses. Então, o primeiro argumento para essa função que nós vamos colocar é exatamente uma área da planilha para que o Excel ou o Calc, que no caso aqui é a questão, a gente sempre se confunde mesmo, colocando aqui o critério a ser localizado, né, em um primeiro intervalo. Então, o primeiro intervalo que nós vamos colocar aqui, A1, 2 pontos, A8. Ponto e vírgula. O que o Calc deve localizar nesse intervalo? Nós vamos colocar aqui. Como nós vamos solicitar a procura aqui por um texto, então a gente vai colocar esse textozinho entre aspas. Eu vou colocar aqui o nome da Maria. Maria, fecha aspas. Ponto e vírgula. Vamos colocar agora um terceiro argumento que vai ser um intervalo que contenha valores numéricos para serem somados. Então a gente vai colocar aqui a coluna B. B1, 2 pontos, B8.
e fecha parênteses. Esses são os três argumentos da função soma-se. Então, resumindo aqui, eu tenho vários nomes aqui na coluna A, tenho vários valores numéricos na coluna B. Na coluna A, alguns nomes, como César, Maria, se repetem. Então, digamos que eu queira calcular aqui o somatório dos valores apenas referente a uma determinada pessoa, a um determinado nome da coluna A. Como aqui nós estamos solicitando. Somar-se na coluna A, da célula 1 até a 8, existiu o nome Maria. Somente os valores correspondentes a Maria, na coluna B, da linha 1 até a linha 8. Então, quando eu teclar Enter, o que vai acontecer aqui mais ou menos quando eu teclar o Enter? A primeira célula do primeiro intervalo é a célula 1. Na célula 1 tem um critério desejado? Não. Não tem Maria, tem César. Então, o primeiro valor da primeira célula do outro intervalo não será somado. A mesma coisa vai acontecer com a segunda célula, A2. Não tem Maria. Então, B2 não vai entrar na soma. A terceira célula, A3, tem o critério Maria. Então, o número 30, ele vai ser colocado aqui para a soma, B3. Aí depois vai continuar, não vai encontrar o critério em A4, nem em A5, vai encontrar em A6. Então, vai somar o valor de B6. Então, até agora, o valor de B3 e o valor de B6. E os outros dois nomes são Carla e Carlos, não Maria. Então, B7 e B8 não entram na soma. Somente B3 e B6. 30 com 60, 90. Este é o resultado. Então, nessa situaçãozinha aqui, que foi colocada numa questão de um concurso, nós temos essa situação. Clientes na coluna A, Maria, Pedro, Geraldo. Situação, somente Pedro e Geraldo apresentam um determinado valor pago. Maria, a situação ainda encontra pendente em branco. Os valores aqui pagos ou não se encontram na coluna C. Então, se eu quiser somar valores aqui apenas pagos para saber o que foi recebido, eu tenho que usar como critério a palavra pago. Então, o que é que eu vou colocar? Se dentro da coluna B aparece a palavra pago 3 vezes, é exatamente para somar os 3 valores dos 3 clientes. Se aparece a palavra pago 2 vezes, é para somar somente 2 valores, aqueles onde aparece na mesma linha o nome, a palavra pago. Se aparece só uma vez, somar só um valor. Se não aparece nenhuma vez nessas 3 células, aí o resultado vai ser 0. Não somaria nada. Então, o que a gente vai ter que desenvolver aqui? A seguinte função, igual se, aliás, soma se, abre o parênteses. Aí, no caso, nós vamos pedir para localizar onde é que tem a palavra pago na coluna B. Então, a palavra pago ela poderia aparecer aqui em B2, B3 ou B4, na situação para os 3 clientes. Então, eu vou colocar de B2 até B4, ponto e vírgula, localizar a palavra pago, entre aspas, pois é texto, ponto e vírgula, somar os valores que estão na coluna C, de C2 até C4. Lembrando que os valores de C2 até C4 só serão somados se forem encontrados, se for encontrado, no caso, a palavra pago na coluna B alguma vez. Uma vez, 2 ou 3, que é a quantidade de células que a gente está colocando aqui para cada argumento, para cada intervalo. Então, no caso aqui, o que vai acontecer? O calc ele vai pesquisar essa palavra pago no intervalo de B2 até B4, vai encontrar 2 vezes. Então, com certeza, ele já vai pegar 2 valores numéricos na coluna C e vai realizar a soma desses 2 valores numéricos. Se está encontrando a palavra pago nas 2 últimas células desse primeiro intervalo, vai pegar as 2 últimas células do segundo intervalo, que é C3 e C4, somar. E por isso que aqui na planilha já apareceu na figura da questão, o número 900. Então, quando a gente solicitar aqui essa funçãozinha e teclar Enter, 900 será o resultado. Então, essa é a função soma-se. Ela realiza uma função condicional. Soma valores numéricos de um determinado intervalo, somente quando um determinado critério for localizado no primeiro intervalo, como foi o caso aqui. 2 vezes localizado o critério no primeiro intervalo, 2 valores, respectivamente, aqui somados. Ok?
Se nessa planilha eu tiro aqui a palavra pago em B3, delete, enter. Então a situação aqui de Pedro passa a ser pendente, em branco. Aí só que tem, o único cliente que tem aqui pago é Geraldo com o número 500. Então é uma atualização automática que vai sendo feita na planilha, tanto no Calc como no Excel. Essa é a função soma-se, e aí no caso, para realizar essa soma, a gente pede soma se B2 até B4 for localizada a palavra pago, somar valores respectivos de C2 até C4. Letra B de bola, a opção correta dessa questão. Ok? A próxima questão aqui é sobre o BR Office, agora o seu editor de texto, que é o Writer. Usando o BR Office Writer versão 3.2, foi inserida uma tabela no início do documento e após digitar os dados nas 30 linhas da tabela, cada linha com 6 colunas, deseja-se inserir o nome da tabela na parte superior do documento, antes da tabela. É uma ação que permite fazer isso. Então essa situação aqui, ela descreve mais ou menos a situação em que o usuário pegou e inseriu logo a tabela no começo do documento e não deixou uma linha em branco para colocar uma espécie de título na parte superior da tabela, na parte de fora da tabela, né? Como diz aqui, na parte superior do documento, antes da tabela. Então, antes de inserir a tabela, ele não deixou essa linha em branco e simplesmente já inseriu a tabela. Vamos alternar aqui para uma janela do BR Office Writer e vamos aqui inserir uma tabela nessa janela desse documento. Então, nós temos aqui a possibilidade de inserir essa tabela de várias maneiras. Existe aqui um atalho Ctrl F12, que abre uma caixa de diálogo, inserir tabela, e aí nós colocamos o tamanho dessa tabela, quantidade de colunas e de linhas. Nós podemos usar um comando no menu inserir, tabela. Nós podemos no menu tabela usar a sequência inserir, tabela. E ainda podemos usar um botão na barra de ferramentas chamado tabela de duas maneiras. Ou você clica no botão e usa a caixa de diálogo inserir tabela, ou você clica numa setinha ao lado do botão e especifica já aqui a quantidade de linhas, (30) e colunas, 6, para a tabela. E dá um clique. Então ele já cria a tabela direta num formato padrão, com 30 linhas e 6 colunas. Então eu coloquei essa tabela aí logo no começo do documento e comecei a digitar o conteúdo das células. Então, se eu já comecei a digitar a tabela, já digitei, já preenchi com o conteúdo, se eu quiser colocar aqui uma linha em branco no começo, eu vou aqui teclar Enter. O que foi que aconteceu? Simplesmente o Writer, ele colocou dentro da mesma célula o cursor em uma outra linha, aumentando assim a altura dessa linha. Se eu teclar Shift Enter, o mesmo resultado será obtido. Se eu digitar Ctrl Enter, eu não vou ter nenhum tipo de alteração. E Alt Enter, nenhum tipo de alteração. Agora, se eu colocar o cursor no início dessa célula, quando eu teclar Enter, eu simplesmente vou descer um pouco a tabela e abrir ali o espaço na parte superior para que eu possa colocar uma nova linha, né, e assim um textozinho sendo, digamos, um título para essa tabela, como descreve lá a questão. Então, simplesmente colocando o cursor no início da primeira célula da tabela e teclando Enter, você baixa um pouco a tabela e está inserindo ali uma nova linha na parte superior, antes da tabela, como é o que especifica aqui. Você quer colocar, inserir um nome para a tabela na parte superior do documento, antes da tabela. Então a letra A diz, você pode clicar na primeira posição. Primeira posição é a primeira coluna da primeira célula e simplesmente pressionar a tecla Enter. É o que você vai fazer. A letra B diz, você pode clicar em qualquer posição da primeira célula da tabela e pressionar a tecla Alt Enter. Nós vemos ali que o Alt Enter, em qualquer posição ali dentro da célula, não realiza nenhum tipo de ação. Shift Enter, clicar na primeira posição da primeira célula e pressionar a tecla Shift Enter. Nesse caso, aí, na primeira posição, não vai executar nenhuma operação.
clicar em qualquer posição da primeira célula da tabela e pressionar a tecla Enter. Não é em qualquer posição, porque no caso aqui vai só aumentar a altura da linha, descendo o cursor dentro da mesma célula, uma linha. Seria na primeira posição da primeira célula e pressionar a tecla Enter, certo? Então nós vamos ter aí a letra A como a opção correta dessa questão. Então, duas questões aí resolvidas sobre os aplicativos do BR Office, aqueles que são mais cobrados em concurso. Em algumas oportunidades a organizadora também cobra o BR Office Impress, que é para apresentação de slides, assim como se cobra também às vezes o da Microsoft, que é o PowerPoint, mas esses dois, o Writer e o Calc, são os principais cobrados em concurso. Então a gente encerra aqui a gravação desse vídeo com essas duas questões sobre esses dois programas e voltamos em breve para continuar gravando.